Uma das perguntas mais comuns entre os cristãos sinceros é: como saber se é Deus falando comigo ou se é apenas a minha vontade? Essa dúvida surge em momentos de decisão, em tempos de espera, e principalmente quando o coração está envolvido em algo que desejamos muito. É natural querer ouvir a voz de Deus, buscar sua direção e saber que estamos no caminho certo. Mas é justamente nesses momentos que o discernimento espiritual se torna essencial. A Bíblia nos ensina que o coração do ser humano é enganoso. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Isso nos mostra que nem sempre aquilo que sentimos intensamente vem de Deus. O desejo, por mais forte que seja, não é prova de direção divina. Por isso, é preciso aprender a filtrar, a testar, a discernir. Uma das primeiras maneiras de reconhecer se algo vem de Deus é observar se aquilo está em linha com a palavra. Deus nunca vai se contradizer. Ele não muda de ideia, nem se contradiz com o que já revelou nas Escrituras. Se algo vai contra os princípios bíblicos, então não é Deus, mesmo que pareça bom. O diabo também sabe imitar o que é bom, e muitas vezes se disfarça de anjo de luz para enganar os escolhidos. Outro ponto importante é entender que a voz de Deus traz paz, mesmo quando corrige. Quando é Deus que fala, a direção clara, a firmeza, e mesmo que o caminho seja difícil, o coração se sente em paz com a decisão. Já a voz da vontade humana costuma ser ansiosa, impulsiva, carregada de justificativas. É a voz que pressiona, que quer tudo para ontem, que se baseia em eu acho, eu sinto, eu quero. Discernir também passa pela oração constante. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus deseja nos guiar, mas Ele quer que busquemos essa direção com humildade, com paciência e com entrega. Às vezes, não ouvimos Deus porque já estamos decididos, e só queremos que Ele confirme o que queremos ouvir. Outro sinal importante para saber se é Deus ou apenas a nossa vontade é observar os frutos. Em Mateus 7:16, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se a decisão que você está prestes a tomar está produzindo ansiedade, divisão, orgulho ou confusão, é um sinal de que precisa ser revista. Mas se ela está produzindo paz, humildade, sabedoria e amor, ainda que com lutas, é sinal de que Deus pode estar nisso. Deus também confirma a sua vontade de diferentes formas. Ele pode usar a palavra diretamente, em um versículo que salta aos olhos durante a leitura. Pode usar uma pregação, um louvor, um conselho de alguém espiritual. Mas atenção, toda a confirmação de Deus aponta para Ele, não para a nossa vaidade. Se a resposta que recebemos alimenta o ego, nos coloca no centro, ou gera orgulho, há algo errado. Às vezes, Deus responde com silêncio. E nesse silêncio, Ele está nos ensinando a confiar, a esperar, a amadurecer. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com a ausência. Mas na verdade, é nesse silêncio que Ele nos forma. E quando estamos dispostos a ouvir com calma, Ele fala com clareza. É importante também aprender a diferenciar entre emoção e convicção. Emoção passa rápido, muda conforme o dia, o humor, as circunstâncias. Já a convicção permanece firme, mesmo com o passar do tempo. Aquilo que é de Deus resiste ao tempo. Se depois de alguns dias, semanas ou meses a ideia permanece com paz, força e direção espiritual, é sinal de que a origem pode ser divina. Mas se a empolgação se apaga com o tempo, era apenas um desejo. Outra ferramenta poderosa para discernir é o jejum. O jejum alinha o espírito, silencia a carne e nos ajuda a escutar com mais clareza. Quando jejuamos com propósito, abrimos espaço para que Deus fale sem a interferência das nossas emoções ou desejos. O jejum não muda Deus, mas nos muda. Ele nos torna mais sensíveis à direção divina e mais dispostos a obedecer. Deus também usa portas abertas e fechadas para nos guiar. Quando algo não acontece,
por mais que desejemos, é porque o Pai sabe o que está protegendo. Nem toda porta fechada é derrota, às vezes, é livramento. E nem toda porta aberta vem de Deus, o inimigo também abre caminhos para nos afastar da vontade divina. É por isso que o discernimento não pode ser baseado apenas nas circunstâncias, mas sim na comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia à verdade. Em João 16:13, Jesus diz: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Mas para ser guiado, é preciso estar disposto a obedecer. Muitos oram pedindo direção, mas só aceitam a resposta se for exatamente o que desejam ouvir. Isso não é buscar a vontade de Deus, isso é buscar uma bênção para os próprios planos. Uma dica prática é submeter decisões importantes à liderança espiritual. Um pastor, um líder maduro, alguém que caminha com Deus pode ajudar a enxergar o que está nublado pela emoção. Deus muitas vezes usa pessoas para confirmar ou corrigir. E quando estamos abertos à correção, mostramos que confiamos mais na vontade de Deus do que na nossa. No fim, discernir entre a voz de Deus e a nossa própria vontade é um exercício constante de intimidade com o Senhor. Não existe fórmula mágica, mas há princípios claros. Deus fala em paz, Deus fala por sua palavra, Deus fala com coerência, e Deus fala no tempo dele. E quando ele fala, o coração ouve, a mente entende e o caminho se confirma. Se você está em dúvida sobre alguma decisão hoje, entregue-a ao Senhor com sinceridade. Peça que Ele revele a verdade, ainda que doa. E esteja pronto para obedecer, mesmo que o caminho não seja o que você esperava. A vontade de Deus é sempre melhor, mais segura e mais sábia que qualquer plano humano. Que o Senhor te dê sabedoria, discernimento e coragem para seguir a voz dele. E que cada passo da sua caminhada seja guiado não pelo impulso do coração, mas pela direção do Espírito. Se há algo que precisamos cultivar em nossa jornada cristã é a disposição de ouvir com reverência e esperar com paciência. Muitos confundem pressa com fé. Mas fé verdadeira confia mesmo quando a resposta demora. Confiar que Deus está cuidando, mesmo em silêncio, é sinal de maturidade espiritual. E é justamente essa maturidade que nos ajuda a discernir quando é Deus, e quando é apenas a nossa vontade tentando se impor. Outro sinal de que é Deus falando é a coerência entre a mensagem e o caráter de Cristo. Deus nunca nos guiará por caminhos de desonestidade, orgulho, vingança, vaidade ou divisão. A vontade de Deus sempre será coerente com os frutos do Espírito: amor, paz, paciência, benignidade, domínio próprio. Se uma decisão está gerando frutos opostos, é preciso voltar e ouvir de novo. Também precisamos cuidar da nossa motivação. Às vezes, queremos tanto uma resposta que moldamos tudo para parecer que foi Deus quem falou. Usamos versículos fora de contexto, interpretamos sinais segundo o que desejamos e forçamos coincidências como se fossem confirmações divinas. Mas Deus não age assim. Ele não se contradiz, não se deixa manipular, e jamais nos guiará para longe da cruz. Se você quer ouvir Deus com clareza, o primeiro passo é se render. Diga: Senhor, se não for tua vontade, fecha essa porta. Se for apenas meu desejo, tira do meu coração. Essa oração exige coragem, mas revela fé genuína. Porque quem confia em Deus está disposto a deixar ir o que for necessário, sabendo que o que vem de Deus é sempre melhor, mesmo que pareça mais difícil no começo. Por fim, lembre-se, Deus não é um Deus de confusão. Se há dúvida, desespero ou medo, ainda não é hora de decidir. Espere. Ore mais uma vez. Jejue. Peça confirmação. E quando a paz vier, mesmo em meio ao desafio, você saberá, é o Senhor quem está guiando. Que o Espírito Santo seja sua bússola, sua segurança e sua voz no meio do silêncio. E que em cada passo, você aprenda não apenas a ouvir, mas a obedecer. Porque é na obediência que encontramos o centro da vontade de Deus.